Vamos começar falando então de Supremo Tribunal Federal de execução de pena, porque o ministro Alexandre de Moraes, que é o relator da ação penal que condenou Jair Bolsonaro por tentativa de golpe de Estado, declarou que o caso transitou em julgado, ou seja, determinou que não cabem mais recursos e abriu um caminho, obviamente, para a execução das penas na prisão. A Janaína Camelo está acompanhando essa história desde sempre e agora vai trazer as atualizações para a gente. Como é que fica a situação, então, dos principais condenados com essa decisão do ministro? Hein, Jana? Bem-vinda. Muito boa tarde para você, Evandro, boa tarde para todo mundo. Pois é, para cada um desses condenados, lembrando, foram 8 condenados, sendo que Mauro Cid, delator, ele já está cumprindo ali a pena de 2 anos em regime aberto. Para os outros 7, hoje o ministro Alexandre de Moraes decidiu, né? Qual a situação de cada um deles, decidiu ali pela execução da pena em lugares diferentes, viu? No caso de Jair Bolsonaro, decidiu pela execução da pena na Superintendência Regional da Polícia Federal, que fica aqui em Brasília, onde inclusive ele já está em prisão preventiva, né? Por conta de todo o caso ali que aconteceu com tornozeleira eletrônica, enfim. Hoje o ministro, ele deu esses despachos ali no início da tarde, viu, Evandro? Decidindo pelo trânsito em julgado desse processo, ou seja, que o processo já está encerrado. Para todos esses casos, né? Ele fez ali a análise e a decisão para cada um dos condenados. Então, Almir Garnier, Jair Bolsonaro, Augusto Heleno, Anderson Torres, Alexandre Ramagem, Paulo Sérgio Nogueira, Walter Braga Neto. Para o caso de Jair Bolsonaro e assim para os outros condenados também, o que o ministro Alexandre de Moraes decidiu? Decidiu que todos eles vão passar por audiência de custódia, tá? Por videoconferência. Isso vai acontecer amanhã, a audiência de custódia, aquele procedimento que acontece de praxe, né? Logo depois da prisão num caso desses. Então, ali é uma audiência para saber se a prisão aconteceu ali de forma legal, né? De forma ali conforme o que prevê a lei, com a presença ali do Ministério Público, do representante do gabinete ali, do juiz do caso, no caso do gabinete do ministro Alexandre de Moraes. Essa audiência pública vai acontecer para todos esses 7 condenados amanhã, dia 26. Além disso, o ministro também decidiu que essa decisão dele não vai ser monocrática, tá? Vai precisar passar por referendo da primeira turma, que foi a primeira turma ali, o colegiado, quem julgou, né? O núcleo crucial, que envolve ali Jair Bolsonaro. E aí ele pede para o presidente da primeira turma, que é o ministro Flávio Dino, para que o ministro marque uma data para um julgamento, para que os ministros avaliem essa decisão de Alexandre de Moraes de encerrar já esse processo que envolve Jair Bolsonaro e os outros condenados do núcleo crucial. E aí, para cada um deles, então, Evandro, o ministro, ele já decidiu ali uma ordem de execução da pena para várias de execuções penais, da VEP, para lugares diferentes, tá? No caso, então, de Jair Bolsonaro, para a Superintendência Regional da Polícia Federal aqui no Distrito Federal. Para os outros casos, por exemplo, Almir Garnier, ele deverá cumprir pena na Estação Rádio da Marinha, em Brasília, né? Porque ele é um oficial da Marinha. Augusto Heleno, no Comando Militar do Planalto. Anderson Torres, na Papudinha, que é aquela conhecida ala ali da Polícia Militar no Complexo Penitenciário da Papuda, inclusive que a gente já tinha até comentado que essa era uma possibilidade também, que estava avaliando para o caso de Jair Bolsonaro. Paulo Sérgio Nogueira, ele vai também cumprir no Comando Militar do Planalto, assim como Augusto Heleno. Alexandre Ramagem, no caso dele é diferente, tem toda a questão dele ainda ser parlamentar, né? Então tem que passar também por uma autorização ali na Câmara dos Deputados e tem a questão que ele não está no país. E aí o ministro determinou o seguinte: a expedição do mandato de prisão e inserção no Banco Nacional de Monitoramento de Prisões. No caso de Walter Braga Neto, ele já está preso preventivamente desde o final do ano passado, na Vila Militar, lá no Rio de Janeiro. Então o ministro decidiu que por lá ele deve ficar. Divisão do Exército na Vila Militar, no Rio de Janeiro. Para todos eles, então, a audiência de custódia. Para todos eles, a primeira turma vai precisar referendar essa decisão do ministro. Importante dizer também que ficam inelegíveis, tá? No caso de Jair Bolsonaro e de todos os outros políticos, eles não podem se eleger ali, não podem se candidatar a nenhum cargo político enquanto estiverem presos. Então, no caso de Jair Bolsonaro, ele foi condenado a 27 anos e 3 meses de prisão. Anderson Torres, Alexandre Ramagem, que são policiais federais,
perdem o cargo de policial federal, perdem o cargo público de policial federal. Para o caso dos militares, isso vai ficar a cargo do Superior Tribunal Militar ali decidir pela perda de patente desses outros militares. Então, só para entender esse caso, ontem se findou um prazo ali de tese por lei de 5 dias para apresentação de um segundo recurso, né? Porque as defesas dos condenados já tinham apresentado um recurso, que é o embargo de declaração. Esse recurso, ele é um tipo de recurso apenas ali para que se esclareça ali eventuais omissões ou contradições ali no julgamento. Os ministros, o ministro Alexandre de Moraes e a primeira turma entenderam que não houve omissões, não houve contradições, rejeitaram esse primeiro recurso. Depois do transitado, depois do acórdão desse julgamento que rejeitou o recurso, abriu-se mais 5 dias para apresentação de outro recurso. Essas defesas apresentaram apenas... Não no caso de Jair Bolsonaro, Alexandre Ramagem e Anderson Torres, os outros apresentaram um segundo embargo de declaração e hoje o ministro decidiu por não acolher esse segundo embargo de declaração e decidiu que já estava esse processo já deve ser encerrado e decidiu isso também para aqueles 3, que inclui Jair Bolsonaro, que não apresentaram recurso, porque tinha expectativa, Evandro, de que a defesa de Jair Bolsonaro apresentasse o embargos infringentes, né? Que aí é um segundo tipo de recurso que tem um prazo maior para ser apresentado, em tese seria até o dia 3 de dezembro, e aí sim é um recurso que pode, de fato, mudar uma sentença, não é como um embargo de declaração, mas isso há regras. No caso da primeira turma, de um colegiado ali da primeira turma ou segunda turma, precisaria haver 2 divergências no julgamento para que esse tipo de recurso, embargos infringentes, pudesse ser acolhido. No caso da primeira turma, houve apenas um voto divergente, né, pela condenação, que foi no caso do ministro Luiz Fux. Então, em tese, também o ministro ele já poderia entender que não caberia esses mais 15 dias de prazo, porque não caberia acolher um tipo de recurso desse, porque não está dentro das regras para que ele possa ser analisado. Então, já tinha essa expectativa que, findando esses 5 dias, o ministro já desse esse despacho, entendendo que esse processo ele deve ser, por hora, então, já agora encerrado. Então, agora a expectativa sobre quando o ministro Flávio Dino vai marcar esse julgamento. Ele pode decidir ali um período para que os ministros analisem isso no plenário virtual, por exemplo. Ele pode dar ali 24 horas ou pode dar mais alguns dias para os ministros analisarem e apresentarem os votos para acolher ou não, referendar ou não ali a decisão do ministro Alexandre de Moraes. Mas nesse processo já é sabido que os ministros eles têm acompanhado todas as decisões do ministro Alexandre de Moraes com relação a essa ação penal. Evandro. Muito obrigado pelas informações, Janaína Camelo. Se você tiver novidade, por favor, vá chamando a gente ao vivo aqui no 3 em 1, porque a terça-feira está bem intensa para variar. Eu quero contar para vocês também que o ministro Alexandre de Moraes comunicou à Câmara dos Deputados sobre a perda de mandato de Alexandre Ramagem. Essa é mais uma decisão que agora precisa ser analisada pelos parlamentares e mais um desdobramento desse julgamento do Supremo Tribunal Federal. Ainda nessa edição do 3 em 1, nós vamos mostrar para vocês um questionamento que tem sido feito pelo advogado de Jair Bolsonaro sobre Alexandre de Moraes determinar a execução da pena antes que o prazo para recursos tivesse findado, exatamente porque havia um prazo ainda para os embargos infringentes. Mas é que o Supremo Tribunal Federal tem o entendimento de que quando não há uma divergência de, no mínimo, 2 votos, os embargos infringentes, eles não são capazes de alterar uma decisão. E talvez por isso o ministro Alexandre de Moraes tenha, então, já definido a execução da pena. Mas nós vamos ouvir um especialista no 3 em 1 para que você compreenda todos os passos da decisão e daquilo que está por vir. Ô Zé Maria Trindade, eu quero saber de você sobre a decisão do ministro Alexandre de Moraes e o quanto isso agora traz, digamos, um novo cenário político aqui no país e também pode alterar completamente a estratégia daqueles que são aliados de Jair Bolsonaro no Congresso Nacional. Bem-vindo. Pois é, parafraseando Camões, né? Inês é morta, ou seja, não há mais o que fazer. Eu sei que eu vou decepcionar alguns que centram tudo no Alexandre de Moraes. Eu queria dizer que não é só o Alexandre de Moraes. Todas as decisões dele estão sendo confirmadas pela primeira turma e também pelo plenário do Supremo Tribunal Federal. Então, é uma decisão, por enquanto, do relator, né, que será, tudo indica que sim, referendada pela primeira turma do Supremo. Eu tenho dificuldades em entender
se não houve ou não uma prévia discussão ali, olha, vou encerrar isso, o que é que vocês acham? E já na próxima sessão isso deve acontecer e finalmente o processo encerrado, transitado em julgado. Sobre os embargos infringentes, há uma dúvida, porque a exigência de 2 votos contrários é para o plenário principal. Então, assim, a defesa entende, eu também entendo, que se 2 votos é para o plenário, que tem 11 parlamentares, para uma turma que tem 5, né? A primeira turma está com 4, mas é 5, 1 voto já seria suficiente para abrir a possibilidade dos embargos infringentes, que não mudam muita coisa, mas pelo menos são aspectos e posições que a defesa poderia adotar, né? E encerrar o processo, ou seja, transitado em julgado antes desse prazo, e principalmente não há mais para onde recorrer. Como disse o próprio ex-presidente Jair Bolsonaro, recorrer ao plenário seria mais ou menos você ir reclamar da sua mulher para a sua sogra, que é a mãe dela. Isso não adianta muito. Mas, de qualquer maneira, o quadro político já está estabelecido. Todo mundo sabe disso. A gente viu exatamente desta pouca reação com a prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro, porque todo mundo sabia exatamente do que aconteceria. Verdade, e eu venho falando isso aqui, Evandro, desde o início. O estranho disso tudo é que o relator, Alexandre de Moraes, será a VEP, a Vara de Execuções Penais. Exatamente, Zé Maria Trindade. É muito interessante também você falar desse lance das manifestações, porque embora elas tenham acontecido, não foram no volume que Jair Bolsonaro carregava lá atrás, exatamente por conta da aceitação. Muita gente passou a entender ao longo do processo que sim, esse seria o destino de Jair Bolsonaro. No mínimo, uma prisão domiciliar, mas com bastante indicação de uma execução de pena em alguma carceragem. Eu quero te perguntar, você concorda com o julgamento e a prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro? Sim, a lei deve ser cumprida. Não, é perseguição política. Ou apenas se for uma prisão domiciliar. Participe lá da nossa enquete no YouTube que eu quero saber a sua opinião. Eu quero trazer também para vocês e relembrar sobre as penas que foram definidas pelo Supremo Tribunal Federal no caso dessas principais figuras. Então, nós tivemos aqui, por condenação, 4 votos, 1 voto por absolvição, que foi do ministro Luiz Fux, que não faz mais parte da primeira turma. E nesse caso, são os crimes de organização criminosa armada, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado contra o patrimônio da União, deterioração de patrimônio tombado. São mais de 27 anos de pena para Jair Bolsonaro, com cumprimento inicial em regime fechado, como está acontecendo agora, então, com a permanência dele ali na carceragem, na Superintendência da Polícia Federal em Brasília. Se haverá alguma alteração, a gente precisa acompanhar, porque dependerá dos movimentos da defesa daqui para frente. Mas o que o ministro simboliza ou sinaliza até aqui é o cumprimento, sim, inicial da maneira como ele previu e os outros ministros chancelaram. Como é que você avalia esse desfecho, Alangani? Olha só, eu vejo com muita tristeza, porque eu acho que não houve, de fato, a tal tentativa de golpe. Eu acho que houve uma cogitação, basicamente, ao voto do ministro Luiz Fux, e vejo que também o Supremo Tribunal Federal não era o foro adequado para o julgamento deste processo, dado que a alteração da lei veio apenas em 2025 e os crimes já tinham sido iniciados antes dessa data, ou seja, a lei não pode retroagir para prejudicar o réu. Basicamente, esse foi o voto do ministro Luiz Fux. Agora, Evandro, já era uma decisão esperada, né? Então, decisão judicial a gente acaba cumprindo. E a esperança de Jair Bolsonaro, a partir de agora, não vejo que os embargos infringentes vão mudar alguma coisa, até porque você precisa de 2 votos divergentes, como você bem colocou, e a jurisprudência contrária a Jair Bolsonaro, porque isso já aconteceu no caso do Collor e da Débora, e o ministro relator ali, o Alexandre de Moraes, rejeitou os pedidos. Qual que é a esperança de Jair Bolsonaro? É que ganhe um candidato de direita e aí, após um ano, ele conceda o tal do indulto ou graça presidencial ao perdão, né, da condenação de Jair Bolsonaro, e que haja uma mobilização da sociedade para isso. A gente já viu isso acontecer em outros casos, a gente já viu também uma decisão muito improvável lá na Lava Jato, que acabou sendo revertida. Hoje, o atual presidente estava preso, se tornou presidente da República. No Brasil, os rumos mudam facilmente. Fala, Piperno.
Eu vejo com bastante alívio e é também um acerto de contas com a história do Brasil, né? Primeiro que o Brasil não tem a tradição de punir golpistas. O Brasil tem tradição de golpes, de punir golpistas não. Então isso tem um certo inedetismo. Segundo, os militares do Brasil, principalmente os de alta patente, parece que ao longo de toda a nossa história tiveram aí imunidade para fazer o que bem entendessem. Aliás, deram golpes, caçaram políticos, em alguns casos, inclusive, mataram, torturaram, enfim, praticaram uma série de violações. Não estou falando que todas as Forças Armadas, mas muitos militares, protagonistas, inclusive, né? Enfim, comandantes militares. E dessa vez, o que esse julgamento também tem de novidade é o fato de que militares das mais altas patentes deverão cumprir pena, finalmente. Em relação aos embargos infringentes, para nós que somos leigos aí no juridiquês, eu fui pesquisar algumas coisas sobre o histórico nesses julgamentos políticos. Lá no Mensalão, a corte que começou o julgamento, ela passou a ter uma composição diferente no final, porque 2 ministros acabaram saindo, né, por conta de limite de idade e tal. Aí vieram os ministros Barroso e Theory. Naquele momento, com essas 2 trocas, alguns dos condenados conseguiram 4 votos. 4 votos favoráveis, o que lhes deu o direito, então, dos embargos infringentes, o que, em alguns casos, por exemplo, do Zé Dirceu, acabou reduzindo algumas penas. Por quê? Porque de 8 anos para cima eles teriam que cumprir em regimes fechados, né? Enfim, regime fechado, e alguns deles conseguiram uma redução para 7, 6, enfim, e acabaram tendo o benefício do regime semiaberto. Então, desde então, pelo menos que se saiba nesses julgamentos aí envolvendo esses políticos, a Suprema Corte também, ela tem como regra, quando é julgamento na turma, são necessários 2 votos. Quando é julgamento no pleno, 4 votos para que os embargos infringentes sejam concedidos. E, Bruno Musa, já há uma crítica do senador Flávio Bolsonaro sobre a execução da prisão pelo ministro Alexandre de Moraes, exatamente por conta do estado de saúde de Jair Bolsonaro, por ser um idoso que já passou por vários procedimentos médicos. Mas o ministro Alexandre de Moraes determinou que haja uma equipe de saúde médica, ou uma equipe médica de plantão, de saúde médica, uma equipe médica de plantão que possa atender às exigências ou necessidades de Jair Bolsonaro ali na Superintendência da Polícia Federal. Você entende que, de alguma forma, esse estado de saúde do presidente possa fazer com que a alteração da prisão aconteça de uma maneira mais rápida do que se esperava? Como é que você avalia o cenário agora? Eu espero que sim, porque isso seria um tratamento, digamos, mais até humano da coisa. Mas eu acho que é mais importante a gente mencionar, eu acompanho o voto do Fux e do nosso relator aqui, do Alan Gani. Mas eu acho que, me parece, todo mundo conhece aqui, Evandro, aquele ditado do sapo na panela, que se te colocam numa panela, ou sapo, com água morna e vão esquentando a água, nós vamos nos adaptando à temperatura, ou seja, nos adaptamos ao nosso entorno. Se você pega o sapo e coloca ele na água fervendo, ele vai morrer na hora, e o mesmo acontece com o ser humano. O que eu quero dizer com isso? Me parece que a gente, no Brasil, passou a discutir a temperatura da água, e não porque o sapo tem que entrar na panela. Porque, nesse caso, o sapo não teria que entrar na panela. Veja, a discussão se é golpe ou não é golpe pode ser completamente subjetiva. Eu reitero até o adjetivo que eu já coloquei. Eu acho infantil dizer que aquilo é golpe. Mas já estava basicamente escrito um destino para o próprio ex-presidente, goste dele ou não. Mas pode ser subjetivo essa discussão, e eu acho que qualquer discussão é válida. Mas me chama muito a atenção que aqueles que dizem pregar a isonomia comemoram que a pena está sendo agora iniciada. Tudo bem, se você acha que ele deva ser preso porque teve golpe, se você acha isso, como é que você refuta a sua própria tese de isonomia ao simplesmente não respeitar o rito legal, que seria não estar no STF, por tudo que a gente já mencionou aqui? Não questiono se a tua ideia é a favor do golpe. Repito, na minha opinião, infantil e sem base fundamental para isso.
Mas se você prega a isonomia, você deveria pregar uma igualdade perante a Constituição de todos, e não se você gosta ou não da pessoa. Então, quando o Alan fala muito bem que essa pena será cumprida porque ela já foi imposta e não temos escolha, eu arremato finalizando. Pense, se todo o processo não foi da maneira como manda a Constituição, que não tem a ver com o réu, mas sim com a Constituição, fica muito claro que o Estado detém o monopólio da violência e aqueles que tentam brigar contra ele é facilmente derrubado. É a triste situação que nós vivemos.